Glória ao Senhor. Irmãos, somos muito gratos com Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, irmãos, e para mim é um grande gozo, um grande prazer, irmãos, voltar para o nosso tema, o tema que vamos, com o favor de Deus, estar a desenvolver ainda por 2 domingos mais. Leia-o comigo: a família cristã, uma lâmpada acesa na escuridão. Muito bem, irmãos, quero também reler ou rever o texto chave desta série, o qual é Mateus 5, 14 ao 16, o qual diz assim: vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida, nem se acende uma lâmpada e se põe debaixo de um alqueire ou vaso, mas sobre o candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, aleluia. Também temos lido no domingo passado, irmãos, e ficamos por aqui, Provérbios 6, 20 e 23. Guarda, meu filho, o mandamento do teu pai, e não abandones a instrução da tua mãe, porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz, e caminho de vida são as repreensões que te instruem. Amém, a formosa palavra de Deus. Quantos podem dizer comigo: muito obrigado pela tua palavra, Senhor? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ocupem o seu lugar, são muito amáveis. E quero colocar a imagem que já tínhamos partilhado, que fala, irmãos, desta lâmpada de Provérbios 6, 23. Se lembram, irmãos? Já falamos dela. Vamos começar hoje por falar das instruções da mãe. Mas antes, irmãos, rever o anterior, e é que a lâmpada em si é o Pai, a lâmpada da casa, do lar, e os seus mandamentos, sim. Mas o importante é o óleo do Espírito Santo que deve encher essa lâmpada, deve sempre estar presente, irmãos, para que exista do que vamos falar agora, que é a luz no casamento, a luz na família. Quantos querem ter luz na sua família? Falamos de uma sinergia que há entre estes 4 elementos. Mas vamos focar-nos então, irmãos, no terceiro, que é a luz da mãe. Estão aqui, irmãos? Estão bem? O que representa, irmãos, essa luz? Como já dissemos, as instruções, o ensino, ou como também é dito, o ensinamento. Isto é muito importante, irmãos. Não sei quantas mães sabiam que a tarefa principal da mulher na casa é ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Amém? É dar instruções detalhadas, precisas, sobre um monte de coisas que fazem parte da vida, irmãos, e que, acima de tudo, fazem parte da nossa caminhada com Cristo. Eu sempre estarei grato com Deus pela minha mãe. Ela ainda vive, está bastante idosa já, lamentavelmente, mas ainda temos conversas com ela. E ela foi uma mulher, irmãos, desde que eu posso lembrar, que sempre tinha a sua Bíblia aberta, sempre. E sempre estava a ler-nos Escrituras, todos os dias. Insistia com um capítulo, com outro, nos explicava. E eu sabia a doutrina apostólica, irmãos, muito antes de receber os cursos, os ensinos que se dão para o batismo. Nós já sabíamos tudo o importante da Bíblia, irmãos, porque a nossa mãe incansavelmente nos lia a palavra de Deus. E eu estou a desafiar a todas as irmãs que estão aqui, quer já sejam mães, quer já estejam casadas, quer ainda não, para assumir esta função tão importante. Porque, como diz a Bíblia, irmãos, a luz tem que vir da mãe. Estão aqui? Amém? Por quê, irmãos? Porque sem essa luz, o lar, lamentavelmente acontece muitas vezes, estará escuro, sim, haverá trevas, e já sabemos que quem governa nas trevas não é Jesus, amém?
Quem é que domina nas trevas, irmãos? Que o Senhor o repreenda. O diabo. Será possível, irmãos, que ainda num lar cristão esteja o diabo? Quantos já sabem do que eu estou a falar, irmãos? De um ambiente pesado na casa. Isso não vem de Deus. Sim? Quando não há paz, quando não há tranquilidade, quando há confusão, quando há desacordo, quando há má comunicação, que é um assunto que vamos ver em outro ensino. Tudo isso não vem de Deus, irmãos, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem, Ele é Deus de harmonia, de clareza, de luz. Deus é luz, irmãos. E onde há luz, não podem ter trevas. Nem pode estar o diabo a fazer das coisas que nós todos cá já sabemos que ele faz para destruir a família. Muito bem, irmãos, o ensino da mãe é muito importante porque ele faz com que os filhos saibam, diga saibam. E o saber é tão importante, irmãos, o conhecer, o entender. A Bíblia diz que o ter a verdade, o conhecer a verdade nos fará o quê, irmãos? Livres. Nós não queremos filhos escravos, dependentes de tantas coisas que hoje escravizam o ser humano. Nós queremos filhos livres. Mas como irão ser livres? Por meio da iluminação da verdade. Por meio do ensino consistente e firme da palavra de Deus. Que os filhos também saibam cumprir com as suas responsabilidades. Todo filho tem que ter responsabilidades. Ele não pode ser aí uma florzinha na casa que acorda às 11 da manhã e está acordado até às 2 da manhã e que apenas pensa nos brinquedos, nos jogos. Não é assim. E aí está Isabel, que pode ouvir, acho. Nós sempre temos dado responsabilidades para os nossos filhos desde que eles eram muito pequenos. Já com 2, 3 anos já tens que aprender a atar os atacadores. Já tens que escovar tu próprio os dentes, né? Não pode ter aí 8 anos, 10 anos e ainda esperar que a mãe venha aí, né? E que ate os atacadores. Né? Sim? Senão vai estar como o Roberto, irmãos. Não há nenhum Roberto aqui, não? Roberto, acorda, tens que ir para a escola. Não quero, mas Roberto, acorda, tens que ir para a escola. Não quero, mas Roberto, acorda, és o diretor. Por que há tantos Robertos aqui na Europa, lá na América, lá na África, por todas as partes, que nunca amadurecem, que nunca desenvolvem responsabilidade, sempre estão a esquecer tudo, as datas de pagamentos, esquecem até de colocar o alarme para ir trabalhar cedo, e sempre tem que estar aí uma mulher a acordá-los, a empurrá-los para todas as coisas. Por quê, irmãos? E o mesmo acontece com as mulheres, muitas vezes, né? 3 da tarde, 4 da tarde, nem cheiro do almoço ainda. Sim? Pratos sujos de 10 dias, que já nem el lavavajillas consigue sacar la mugre tan dura, tan pegada desse prato. Por que há tanta preguiça? Por que há tanta falta de responsabilidade nos adultos? Porque quando eram crianças não foram ensinados por uma mãe a desenvolver responsabilidade. Paz de Cristo, irmãos. Eu gosto de falar intimidades porque nós não temos nada que esconder. Nós não estamos a chamar o Manel para ir à escola, nós não chamamos o Ezequiel para ir para o trabalho, ele trabalha. Eles são responsáveis, ele tem que saber que é a sua responsabilidade. Quer acorde a mãe, quer não acorde, ou o pai, eles têm que acordar, têm que vestir, têm que ter tudo pronto, irmãos. Nós nunca, desde que têm 6, 7 anos de idade, temos estado a revisar as tarefas, os cadernos, se fizeram, se não fizeram. É assunto deles, não é assunto de nós. Já ensinamos que têm que ser responsáveis, se não estudam, pior para eles. Sim ou não? Não é essa a conversa que há? Sempre houve essa conversa. Então, irmãos, descansamos. Há pais, há mães que sempre estão a brigar com os seus filhos porque não ensinaram responsabilidade. Quantos acreditam que isto é muito importante, irmãos? Vamos colocar um exemplo. O pai dá um mandamento e ele diz: a partir de amanhã vamos levantar 15 minutos mais cedo para ter um devocional familiar. Esse é o mandamento do pai. Ele não está a perguntar como, detalhes, nada. Simplesmente vamos acordar mais cedo, vamos orar. Então já o mandamento foi dado, agora é a vez da mãe, amém?
estabelecer a ordem no seu lar para que o seu marido possa ver que a obediência ao seu mandamento. Ela tem a tarefa, a obrigação de fazer com que o mandamento do pai seja cumprido. E ela vai fazer os arranjos necessários, irá alterar o horário do jantar. Se há que acordar antes, também há que jantar antes, na noite anterior, para não ir com o estômago cheio, 1h, quem acorda às 6, se jantou à 1h, irmãos, ninguém consegue, né? Nem o pastor. Então tem que fazer arranjos, tem que colocar horários. A minha esposa gosta muito dos horários. Sempre que nós viajávamos, irmãos, e os nossos meninos ficavam com algum irmão, ela deixava tudo assim, 12, 12h15, 12h30, 1, 2, tudo. Esta hora é o jantar, esta hora é o almoço, esta hora, tudo. A esta hora vão dormir, porque não pode ser, irmãos, que numa casa não exista ordem. Quantos dizem amém? Tem que ter ordem, porque a ordem é a base do sucesso na vida. A disciplina, todas estas coisas. E muitas vezes, conto ou não conto? Aleluia. Ficava alguma irmã que era ainda mais estrita do que a Isabel. Porque a Isabel e eu somos um bocado flexíveis. Está bem, 10 minutos mais, está bom, 15 mais. Mas numa ocasião ficou uma irmã, talvez alguém vai saber quem era. E era assim, irmãos, regime militar. Coisa foi que quando voltamos, os meninos estão tão felizes que já tínhamos voltado, porque, obrigado, Senhor. O regime militar acabou. Mas é tão bom, irmãos. O sucesso não vem por acaso na vida, irmãos. Quantos dizem amém? Eu sei que estão a tirar notas, irmão. O Vitor vai chegar lá na casa com muitos mandamentos. Amém. Mas tem que ser, irmãos, porque assim como a lei de Deus, diga a lei de Deus. E vocês sabem quantas leis Deus deu para Israel, irmãos? Não foram 10. Esses são os 10 mandamentos. Deu mais de 600 leis. Tudo estava estritamente regulado, bem específico, irmãos, nas leis de Deus. E assim como a lei de Deus é uma demonstração do seu amor, porque olha que Deus ensinou, mesmo, irmãos, ninguém se espante, o que tinha que fazer com as fezes, se diz? Com as suas fezes. Sim, tinha que fazer um buraco e soterrar elas. Isso está na lei. Não existia um microscópio, ninguém sabia que existiam bactérias, mas Israel obedeceu. E era o único povo que nunca adoecia de infecções, de nenhuma coisa, porque obedecer, irmãos, sempre, diga sempre, traz saúde, bem-estar, harmonia, muitas coisas. Então eles faziam porque Deus dizia. E então isso demonstra que Deus, como Pai, ama o seu povo, quer o melhor para o seu povo. E às vezes não vai dar explicações. Às vezes sim, às vezes não. Deus próprio dá explicações algumas vezes. Dessa vez não deu. E por quê? Porque eu sou Deus. Façam o que eu digo. Pronto. Deus é que sabe. Quantos dizem amém? O Pai sabe. Tenho filhos aqui. Eu digo, não gosto dessa amizade. Mas não gosto. Isabel, quando eu não estiver, proibido eles ter qualquer contato com esse jovem. Porque eu não gosto dele. Ah, mas ele é tão giro. Não. Passa 6 meses, passa um ano. Pai, obrigado por ter nos afastado desse amigo. Descobrimos isto, descobrimos aquilo. Ele era homossexual, ele estava drogado. E eu nem sabia nada, irmãos, mas Deus é que, lembrem o óleo, lembrem o Espírito Santo. Deus é que dirige, Deus é que orienta. E a família tem que obedecer. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Não me convencem, irmãos. Mas tem que ser, irmãos. E nesta tarefa, irmãos, é tão importante a tarefa da mulher, a função da mulher, porque, irmãos, as instruções, o ensino da mulher, que já vai no detalhe, verdade? Fará com que ela e o seu marido façam uma equipa muito importante, muito unida. Essa é a função da mulher virtuosa que Salomão descreveu aí em Provérbios 31. Quem não conhece este capítulo? Diz o versículo 26, falando dessa mulher: abre a sua boca com sabedoria e a lei de beneficência. Em espanhol diz a lei de la clemencia.
está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Vocês sabem qual é o pão da preguiça, irmão? O salgado do Pingo Doce. Estamos bem, irmãos? O que cozinhaste? Nada, há que comprar no Pingo Doce. Vai para o Pingo Doce, vai. Diga, irmão, o que orçamento aguenta, irmãos, a comer comida do Pingo Doce todos os dias? Digam-me, precisa 2 ordenados para pagar essa comidinha, porque essa comidinha vale o triplo do que valeria se a fizéssemos na casa. Paz de Cristo. Mas a mulher virtuosa não come o pão da preguiça. Amém, irmã? Me dijo mi esposa, no le tires tan duro a las hermanas el domingo. Dije, voy a ir suave, pero tengo que decirlas. Eu tenho que dizer as coisas, irmãos. Paz de Cristo. Às vezes, como se dice derrochona em português? Derroche, é a mesma coisa? A mulher que gasta muito dinheiro, como se diz? Gastadora, pronto, sim, também dizemos assim. Hã? Sim, vocês é que sabem, né? Também há homens que são assim, que não aguentam, irmãos. E agora com o Amazon e com tantas coisas que há, né? O Temu e... Qual é o outro? Chinês esse? AliExpress. E Express vai o dinheiro embora, irmãos. Express. Sim, amém. Sim. Não. Quem compra é que tem culpa. E vou dizer... Eu me lembro de uma família, irmãos. Eles iam 10 quarteirões, 10 quadras. Apanhavam táxi para não caminhar 10 quarteirões em táxi, os senhores. Quando nós chegamos cá em Portugal, irmãos, andávamos de bicicleta por meses e meses. Eu, pela Marginal e por Cascais e por Estoril, bicicleta, irmãos. Amém? Porque não havia para carro. Pronto. E não perdi nenhum pedaço, irmãos. Não fiquei mal. No contrário, irmãos, perdi quilogramos que precisava de perder, que trouxe de lá da Colômbia. Paz de Cristo, irmãos. Então temos que ver, irmãos, a importância destas coisas. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, olhem as palavras do marido para ela: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe dos frutos, ou do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Glória ao Senhor. Amigos, irmãos, a luz da lâmpada, essa luz que está aí, refletida nesses versículos, é algo muito delicado. Eu quero que os maridos olhem para mim. A luz da mulher é muito delicada. É como a luz, a chama da vela. Sim? Um soprido e ela apaga. O que significa isso? Simplesmente, irmãos, que nós devemos cuidá-la. Foi por isso que Jesus disse que a lâmpada não é colocada debaixo do alqueire, debaixo do vaso, sim? Porque se, por exemplo, o marido não tem qualquer elogio para a sua esposa pelo seu trabalho, assim como Salomão, que estava a elogiar a sua mulher, porque é Salomão quem escreve aí. Se ele não aprecia o trabalho da esposa, e eu tenho que dizer, irmãos, há aqui imensas mulheres corajosas que trabalham o dia todo fora da casa, muitas vezes em trabalhos pesados, irmãos, restaurantes, limpezas, etc. Trabalhos que muitos homens, talvez, não estariam dispostos a fazer, e elas fazem. E ainda assim chegam a casa a lavar louça, a cozinhar, a meter roupa na lavadora, etc. Irmãos, os meus respeitos para essas mulheres. Estou a olhar várias aqui, que são, irmãos, nós em espanhol decimos mujerones. Amém. Deus abençoe as irmãs que trabalham fora da casa
e dentro da casa. E as que não trabalham fora, mas trabalham dentro, porque têm filhos que acordam cedo, que não deixam descansar, que sempre estão a sujar roupa, a quebrar coisas. Deus abençoe as irmãs. Não sei como é que fazem. Amém? Não estou a ficar bem com nenhuma. Estou a dizer o que eu penso realmente. E se o marido não reconhece isso, se o marido não agradece, se não trata com carinho a sua mulher, irmão, o que vai acontecer? Pronto, a luz vai apagar. E muitas vezes também os filhos vão aprender desse pai que é desconsiderado, que não é grato, que não aprecia. E vão começar a fazer o mesmo. É por isso, e lo voy a decir en español, que hay tantos patanes en la sociedad. Jóvenes y algunos que ya son adultos, que no pueden respetar una mujer, que no pueden apreciar el trabajo de una mujer, sencillamente porque no tuvieron un papá que les enseñó a ser agradecidos. Eu tuve un pai, irmãos, que sempre estava a dizer-me: filho, olha, tua mãe é limpa, tua mãe cozinha todos os dias, ela mantém esta casa, filho, tens que obedecê-la, filho, tens que respeitá-la. Paz de Cristo. Não acredita que esse é um bom conselho, irmãos? Claro que sim. É muito importante. Estou a voltar com o marido, do qual já falamos no domingo passado, porque muitas vezes, irmãos, há uma mulher virtuosa na casa, mas ele não percebe, não repara nisso. Olhem para o que diz o apóstolo Pedro. Dá um conhecido conselho, que de facto damos nas cerimônias de casamento. Diz: maridos, coabitai com elas com entendimento. Na versão em espanhol diz com sabedoria ou sabiamente, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Amém? Não está a falar fisicamente, porque está demonstrado que a mulher é fisicamente mais resistente. Ela é. Amém? O homem não conseguiria aguentar as dores do parto, por exemplo, e ela aguenta. Está demonstrado. Para o homem, uma gripe é dores de parto já. Então, do que está a falar o apóstolo Pedro quando diz vaso mais fraco, vaso mais frágil em espanhol? Está a falar dos sentimentos, das emoções. Amém, irmãos maridos? É por isso que a mulher pergunta tanto: gostas de mim? Me amas? Não me tens dito. Não me disseste. Há 15 minutos disse-te que te amo. Mas 15 minutos é muito, pá. Outra vez preciso. Porque ela é vaso mais fraco. Digam amém, irmãos. E a razão é profunda, é teológica. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, explica que ela é co-herdeira da graça da vida. O que é a tua mulher? Co-herdeira. Portanto, irmã. Antes de que mulher, antes de que esposa, antes de que mãe, ela é irmã na fé. Porque é filha de Deus como tu. E lá no céu não haverá distinção se era mulher, se era homem nesta vida. Seremos todos igualzinhos, irmãos. Amém? E todos nós vamos ter morada. Sem pagar aluguer. Nem impostos, nem nada. Co-herdeiros de todas essas coisas, irmãos, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isto é de discipulado nível 2. Já falamos disto nesse nível. Não existe, olhem para isto, irmãos, pior impedimento para um homem na sua vida de oração que este, que ele tratar mal a sua mulher. Um homem que não é carinhoso, um homem que é, vou dizer, irmãos, machista, que leva a mulher 3 metros atrás, como em Japão, né? E que é porque eu sou o homem aqui. Esse homem não vai ter respostas de Deus às suas orações. O céu vai estar fechado para ele. Da mesma maneira que o céu é fechado para uma mulher que é desobediente do seu marido. Digam amém, irmãs. Já vos defendi muito, agora vocês têm que dizer amém. É uma sinergia, irmãos. Nem o pavio é sem a lâmpada, nem a lâmpada é sem o pavio. Precisam estar unidos em obediência a Deus. Já no final vamos ler outra escritura que fala disso. Irmãos, mas neste contexto do que estou a falar,
quando o marido não tem sabedoria, ou quando ela não tem obediência, quando não trabalha bem esta equipa, irmãos, o que acontece? Vocês digam, irmãos. A escuridão. A falta de luz na casa. E não apenas luz para fazer dinheiro, luz para progredir, luz para prosperar, luz espiritual, que é a mais necessária de todas. Precisamos a luz de Jesus Cristo na casa. Alguém tem que dizer amém a isso. Amém, irmãos? Mas quando a luz de Jesus não está, há evidências e há consequências, irmãos. Quer seja porque o pai não está a dar os mandamentos que deve dar, e vou dizer, porque ele não está a levar as calças como deve, amém? E quando não há visão, quando não há mandamentos, quando não há ordem, a Bíblia diz que o povo desenfreia-se, ¿sí? Quando não há visão, o povo se desenfrena. Então há confusão, porque o pai não está a falar a verdade. Ou pode ser que ele sim fala, mas a mulher não é sábia para dar instruções, e o único que ela sabe usar é o cinto. A mulher é assim. Aqui na MAP não. Eu espero. Mas a única maneira em que elas sabem tratar com os filhos é gritando e batendo. Não. Isso não é instrução sábia. A instrução sábia, da qual fala Salomão, irmãos, é uma conversa. E desde que o miúdo, a menina é pequeno, tem 15 meses, 18 meses, 2 anos de idade, ele já percebe tudo, irmãos. Nós é que subestimamos o entendimento dele. Eles já entendem. Digo ou não digo, irmãos? Pare de falar-lhe assim ao bebê, coitadinho, chiquito. Não fale assim com o seu filho. Isabel, este testemunha, nós sempre temos falado com eles como adultos. Sim, com carinho, sim, porque são pequenos e amo-te e gosto de ti, mas como adultos, irmãos, nada de porque sempre vai ter 5, vai ter 10 e vai andar ainda com o chupão, como que se chama esse, el chupete? 10 anos aí com a Xuxa. Consentidinho, consentidinha, porque o pai sempre, coitado, Não, irmão. E às vezes acontece isso. E também há muitos filhos que têm excelente pai, excelente mãe, mas são um asno. E o asno o que faz é asneiras. Paz de Cristo, irmãos. Não respeitam, não obedecem. Há muitas razões, outro dia falamos delas. Mas qualquer destes 3 elementos falhar, irmãos, o que haverá é escuridão, consequências, porque isso não é normal, é comum hoje. De facto, irmãos, a maioria dos lares nessa situação estão agora. Vocês têm reparado, irmãos? Nós agora estamos num prédio aí na Cruz Quebrada, na Cruz Partida, dijo ali. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Não interessa qual andar tu andes, gritos, brigas, irmãos. Ouve-se tudo nesse prédio. E assim está a sociedade agora, irmãos. Infelizmente, não há paz, não há harmonia, não há concórdia. Por quê? Porque não há luz. Deus nos ajuda, irmãos, para que nos nossos lares exista a luz de Jesus Cristo. Alguém diga amém a isso. Vamos repassar, irmãos, mais uma vez, Provérbios, porque queremos falar, irmãos, das consequências de não termos luz na casa, as quais são repreensões instrutivas. Diga comigo, repreensões instrutivas. Amém. E já, irmãos, num avanço, vou dizer assim, não são do diabo, são de Deus. Porque que há, irmãos, que aconteça o que acontecer, qualquer coisa, diabo perverso, Satanás, que o Senhor te repreenda. Muitas vezes não é o diabo, não é Satanás, irmão, é Deus a repreender. Porque algo fizemos errado. Quantos sabem que Deus castiga também? Com amor, com misericórdia, mas castiga. Repreende, coloca, nós em Uruguai dizemos penitência. Vai em penitência. E às vezes Deus nos tem que colocar aí, irmãos, num cantinho, castigados, porque fizemos as coisas mais. Essas são mal. Essas são as repreensões instrutivas. Vamos ler, irmãos. Diz, guarda, meu filho, o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da tua mãe, porque o mandamento é lâmpada, a instrução
é luz, e caminho da vida são as repreensões que te instruem. De aqui temos tirado a expressão repreensões instrutivas. Vamos rever, até agora temos aprendido que a luz é vital, a luz espiritual, que o responsável de sustentar a luz, ou seja, de manter acesa a lâmpada, é o Pai, com mandamentos espirituais, sábios, que a mãe é encargada de dar o ensinamento, de dar as instruções aos seus filhos, e finalmente, temos que dizê-lo também, os filhos, digam amém, todos os que são filhos aqui, devem seguir os mandamentos do Pai e devem seguir as instruções da mãe. Amém? É sim pai, é sim mãe, é sim papá, sim mamá. Na Colômbia é sim senhor. Quando nós chegamos, e os nossos filhos muitas vezes diziam, mãe, quero tal coisa, quero leite. Os colombianos ficavam assim, irmãos, assustados, espantados. Pensavam que os nossos filhos eram rebeldes. Porque é costume social em Uruguai falar assim aos pais. Mas eles não, é senhor, senhora, com os pais. E eu gosto imenso disso, irmãos. De facto, o Manel tinha aprendido. Agora já perdeste, mãe. Tinha aprendido a falar assim também, irmãos. Porque é de respeito, irmãos. E um filho nunca vai dormir sem ter a bênção dos pais. Ele vai, apresenta-se, diz a bênção. E o pai o vence, esse é o termo correto em português. E a mãe o vence também, ou o bendiz, o abençoa. Isto é tão importante, irmãos, mas muitas vezes não é praticado e começam as consequências pela falta de obediência à ordem de Deus, irmãos. E eu sei que o inimigo está aqui a trabalhar, aí que é antigo, está passado da moda, isso já não trabalha. Trabalha, irmãos, trabalhou por 5.900 anos. É no século XX que perdemos estas coisas, irmãos, e assim está a sociedade agora por causa disso. Amém, irmãos? Nomeadamente depois do ingresso do televisor na casa. Anos 50, anos 60, começou este deterioro que nos tem assim, irmãos. E vamos falar, no primeiro lugar, irmãos, das repreensões instrutivas que vêm para o pai. Vamos colocar um exemplo. Se o pai der um mandamento errado, qualquer um, sim, vai receber repreensão de Deus. Se ele está a pedir algo que é impossível, ou algo que viola a palavra de Deus. Sim? Por exemplo, precisamos de um televisor maior. Precisamos? Precisamos de um televisor na casa, irmãos? Agora fazemos um altar para o televisor. Tem reparado, irmãos? O sofá, os móveis, todos ao redor do televisor. O Deus moderno aí. O ídolo. Eu conheço irmãos que não têm televisor, irmãos. E vou dizer, são mais felizes. Têm melhor vida na casa. Mas precisamos de um televisor maior. Vamos usar o cartão de crédito, porque não temos dinheiro, vamos comprá-lo. A meu dá 12 pagamentos, 18 pagamentos, vamos comprá-lo, não é nada. 30, 40 euros por mês. E custa o dobro, porque eles colocam interesses, né? Colocam juros. Amém? Mas o marido diz, não acontece nada. Eu trabalho o sábado na tarde, ganho o dobro, porque o sábado pagam mais, e assim pagamos o televisor. Muito inteligente. Então, também no sábado não vais estar com os teus filhos. Eu chorei numa convenção, onde o palestrante, o conferencista, fez com que tirássemos o telemóvel e fizéssemos uma multiplicação. Eu acredito que já falei disto com vocês, convosco. E perguntou, quantos sábados tem o ano? E já dissemos, 52 sábados. Muito bem. Agora, calcula que vais viver 80 anos. Aqui temos um irmão que já ultrapassou a fronteira dos 80. E agora faz uma resta de 80 menos a idade que tens. Eu tinha 50 nessa altura. Então, deu 30. 30 anos é o que resta da tua vida. E agora multiplica pelos 52 sábados que tem o ano. E eu multipliquei e deu 1.500 e tal.
Diz, esses são os sábados que tens disponíveis ainda para passar com a tua família. Eu comecei a chorar, irmãos, porque tão pouco? Sim, tão pouco. Às vezes vivemos um estilo de vida, irmãos, e nos permitimos coisas, gastos desnecessários, tantas coisas, que depois temos que pagar com horas extras, com trabalhos extras, porque pensamos que vamos viver 200 anos, irmãos, que vamos viver como Matusalém, 900 anos, e a vida é curta, irmãos. O melhor conselho que o meu pastor deu para mim quando nasceu o Estevão foi este. Ele já tinha filhos maiores. Ele me disse, desfruta-o. Desfruta do teu filho, porque rápido crescem e vão embora. E agora estou a experimentar essa etapa, irmãos. Amém? Não quero chorar aqui. Mas quando eu penso todos os sábados que eu perdi por estar a trabalhar para a igreja, para os irmãos, fazer de Uber, no estou reprochándole a la iglesia y a los hermanos. Yo fui el culpable de tomar esa decisión y no pasé tiempo con mis hijos como debía. Que o Senhor me perdone. O pai deve ter claras as coisas, irmãos, e deve sempre dar mandamentos que respeitem a ordem bíblica. Porque se não o fizer, irmãos, e esta é a coisa, as dívidas econômicas são uma das repreensões mais frequentes que Deus envia, que Deus permite. E essa família nunca sai das dívidas e sempre está a pagar juros, sempre está atrasada com tudo. Por quê, irmão? Simples. Porque estão a gastar mais do que ganham, estão a comprar coisas que não precisam. E essa é culpa do pai. O pai é que deve regular esse assunto. Ele deve ter uma administração, deve ser sério com este assunto. Romanos diz que não devemos dever nada a ninguém. Eu acredito que ter dívidas é pecado, irmãos. Porque a Bíblia proíbe ter dívidas. Provérbios 22:7 diz que quem toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Eu não permito que os meus filhos peçam emprestado, irmãos. Eles nunca tenham pedido emprestado. E esse nunca será costume deles. Já falamos de livres. O contrário de livre é escravo. A pessoa que deve é escrava. Estão comigo, irmãos? Pronto. Isso é para o pai. Poderia seguir e seguir, irmãos, mas não temos tanto tempo. Muitas repreensões. Talvez alguém que queira acrescentar alguma. Que outro tipo de repreensão pode vir para o pai? Eu falei da dívida, mas podemos falar de outras coisas. Quando há um pai que não está a fazer as coisas certas, que não está a fazer o altar familiar, por exemplo, que tipo de repreensões pode ele receber? Acidentes, doenças. Nem todos os acidentes são do diabo, irmãos. Pode ser, sim, mas a questão é por que Deus não esteve aí para cuidar, para proteger. Deus é fiel. Ele é que esqueceu, estava a dormir Deus nesse momento. Não, irmão. Ele permite, ele tira a sua proteção porque algo está errado. E nós devemos ser sinceros e devemos perguntar por que aconteceu isto. Porque o meu trabalho não prospera, porque a minha casa sempre está com este problema. Essas são repreensões para o pai. Eu me lembro de um amigo que por anos le disse à sua família, não televisor na casa. Não televisor na casa, não ecrã na casa. Pastor, amigo meu. Mas a mulher e os filhos, pai, televisor, telenovelas, queremos ver. Desenhos, como é? Desenhos animados. Até que dezembro, irmãos, e estamos em dezembro, o mês do aguinaldo. Aguinaldo é que se diz? Aguinaldo é? Que nunca, o Natal, o pago do Natal. Nunca percebi, irmãos, porque chega janeiro e estão todos sem dinheiro e todos endividados, quando é suposto que em dezembro ganhamos mais. Subsídio de Natal. Ainda com subsídio de Natal, irmãos, nos primeiros dias de janeiro não há ninguém que tenha dinheiro. É porque gastamos a mais. E chegou dezembro, irmãos, e que o subsídio de Natal, compraram televisor, colocaram, ligaram, irmãos, caiu um raio
e queimou o televisor no instante que o ligaram. E o pastor, o meu amigo, falou assim para a família: eu lhes disse, Deus não queria. Vocês insistiram, eu comprei, vejam o que aconteceu. Não vou comprar novamente. E não comprou. Faz Cristo, irmãos. Eu não sei porque estou a falar tanto disto, nem tenho nada aqui do televisor, mas vou dizer assim, irmãos, eu suspeito que às vezes não é que não temos tempo para orar e para ler a Bíblia, é que gastamos demasiado tempo nos ecrãs, incluído incluído o computador, o Facebook, o Instagram. Glória a Deus. Paz de Cristo. Alguém tem que dizer estas coisas, irmãos. Amém? Repreensões para a mãe e os filhos. Se a mãe está a contradizer o pai, como acontece, toma, filho, este dinheirinho, que o teu pai não saiba que eu te dei dinheiro, ok? E ensinam aos seus filhos mentir. Ensinam aos seus filhos a não dizer a verdade, a esconder coisas, a negar coisas. O que é isso, irmãos? Isso que o teu pai não saiba. O que está a ensinar-lhe? Depois é que esses filhos crescem, irmãos, e desenvolvem muitos problemas. E o pior de todos é que não podem sentir a presença de Deus. Quando há mentira, quando há engano, quando há dupla vida, sim? Quando não há sinceridade, quando os filhos não aprendem a pedir perdão, porque a mãe não ensina. Ficam assim, irmãos. Ajuda-me, Jesus. Começam as repreensões instrutivas de Deus para essa mãe, para esses filhos. Inestabilidade emocional, mal feitio, mal humor, brigas constantes. Não conseguem harmonizar, não conseguem falar, comunicar-se. Ataques de pânico, necessidade de medicinas para dormir, para tranquilizar os nervos. Quantos sabem do que eu estou a falar? Há aqui em Portugal, irmãos, uma praga com isso, de muchachos en las escuelas sedados, que están constantemente medicados, de mujeres medicadas, que no pueden dormir si no es con una pastilla para dormir. Una plaga. Las farmacéuticas a llenar sus bolsillos con dinero por esta cuestión. ¿Y por qué, irmãos, que isto acontece? São repreensões instrutivas de Deus, que vêm em resposta, irmãos, à desobediência. Estão aqui, irmãos? Qual a nossa resposta, irmãos, ante isto? O que devemos fazer? Porque eu não estou aqui, irmãos, e não trabalhei neste ensino durante a semana simplesmente para que os irmãos saiam daqui e digam: eu aprendi, uau, aprendi isto, aquilo. Não, irmãos. O propósito, vou dizer, irmãos, é incomodar. Há um líder cristão famoso que disse que se não somos incomodados pela pregação, então a pregação não foi verdadeira, nem efetiva. A pregação tem que incomodar. E a nossa resposta, irmãos, a esse desconforto é mudança. Todos digam mudança. Olhem para a sua mulher, o seu marido e digam: sim, se pode mudar. É que eu sou assim, e a minha mãe era assim, e o meu avô era assim. Não me interessa, se pode mudar. Todos podemos mudar, se quisermos, se tivéssemos vontade de fazê-lo, sim? Por causa da desobediência a Deus, irmãos, e por causa das repreensões instrutivas que vêm em consequência da desobediência, hoje em dia muitos lares não têm paz, não têm harmonia,
a vícios, a drogas, a tantas coisas. A frustração, a vazio de Deus. E quando existe esse vazio de Deus, este é o primeiro sintoma, irmãos. Começamos a procurar atividades que preencham com diversão, com entretenimento, com fantasia, com passeios, com férias, com comidas fora de casa. Tantas coisas, irmãos. Não temos tempo de falar nelas. Mas tentamos preencher aquele vazio e não conseguimos. Foi por isso que nesta semana escolhemos o tema de Jesus, a peça perfeita para os nossos grupos de vida. Amém, irmãos? Quantos já leram essa lição? Quantos já meditaram nela? Porque quando nós tentamos, vou resumir para aqueles que não, encher ou preencher o vazio de Deus que há na casa com esse tipo de coisas artificiais, não espirituais, fracassamos sempre, porque é o mesmo que tentar colocar uma peça do quebra-cabeça onde ela não cabe. Não cabe aí, porque só Jesus pode encher esse lugar. E Jesus, irmãos, deve estar no centro da nossa família. Pode fechar os seus olhos e dizer: Jesus, que tu sejas o centro da minha família, o óleo na lâmpada. Por que, irmãos, é tão importante isto? Porque quando Jesus não está, e muitas vezes Jesus não está, começa o ressentimento, começa a rejeição, começa as brigas, porque temos um pai sem o óleo do Espírito Santo. E por isso vamos insistir muito, irmãos, no batismo do Espírito Santo. É a melhor coisa que já aconteceu na vida de alguém. Amém? Alguém diga: enche-me, Jesus. Um pai que não tem o batismo do Espírito Santo, um pai que não está cheio do Espírito Santo, é um pai que não está habilitado para cumprir as suas responsabilidades. Ele vai tentar, ele se vai esforçar em ser um trabalhador, ser um líder, mas não vai ter sucesso. Sempre vai estar a cair num extremo ou outro. O extremo da negligência, da preguiça, ou da indiferença também, ou o extremo do abuso da autoridade, de controlar demasiado. Por quê? Porque o único que nos pode dar equilíbrio na vida é o Espírito Santo. A sabedoria para saber quando exigir, quando soltar um bocado, quando levantar a voz. Eu levanto a voz, às vezes, mais do que eu queria. Mas nem sempre é assim que se tem que fazer. Às vezes há que negociar, às vezes há que ter um trato com carinho, verdade? Tudo isto tem que dar o Espírito Santo, irmãos. Ele que põe equilíbrio. Mesma coisa com a mãe, irmãos. Quando não há luz, quando não há arrependimento, o que temos? Temos uma mãe dominante. E isso não é de Deus. Mulheres dominantes que nem consultam o marido para tomar decisões, que exercem matriarcado, que é tão mau como o patriarcado. Os dois extremos são muito maus. Amém? Este é um país de matriarcado. Eu sou profeta, tenho o dever de dizê-lo. Por quê? Porque existe a mariolatria, que é a adoração de Maria. E daí, irmãos, desprende-se uma aberração teológica que entrega o poder à mulher na casa. E a mulher é que decide para onde vão de férias, ela é que compra, ela é que reserva, ela é que faz tudo. E o marido aí, ele sabe sempre por último as coisas que vão acontecer. Isso não é normal, irmãos. Pode ser comum, mas não é normal. É o homem que tem que tomar a decisão das coisas. Não é a ideia do pastor, é a ideia da palavra de Deus. É ele que tem essa função. Então, quando há uma mulher dominante, irmãos, é possível que tenhamos filhos afeminados, filhos sem personalidade, sem desenvolvimento do caráter, ou filhos rebeldes, uma das duas. Sim? É por isso que
do 0,2% de homossexuais há 50 anos atrás, agora temos 7% de homossexuais na sociedade. Multiplicou-se dúzias de vezes. Por que é que há tanta homossexualidade e tanto afeminado e tanta lésbica? Porque há um pai ausente, porque há uma mãe dominante, ou porque há um pai bêbado que abusa da sua autoridade e há uma mãe que não sabe corrigir se não é com gritos e com castigos físicos, tantas coisas. Todos os dias na rua vemos estes fenômenos, irmãos. Vais para um centro comercial, vais para um negócio, e aí está um menino de 2 anos a gritar, irmãos, que nem se pode falar dentro desse negócio. Porque ele quer aí um doce, quer qualquer coisa, está a derrubar as coisas, e uma mulher de 80 quilos não consegue dominar um menino de 10 quilos. Não pode com ele. Todos os dias vemos isto, irmãos. Porque não há luz, porque há desobediência, porque há quem não está a cumprir com o papel, a sua função. Muitas situações, irmãos, tristes nos lares. Qual o remédio, irmãos? O remédio número 1 é a confissão. Amém? Toda má atitude, toda posição errada, e eu sei que o Espírito Santo está a falar aqui, está a dizer-te, tu és esse homem, tu és essa mulher, tu tens feito isso, tu tens feito aquilo. Se deve confessar, irmãos, e se deve corrigir logo que possível, antes de tentar seguir em frente. Não podemos continuar igual, fingir que não está passando, quando sim está passando. Temos que ser cientes do que Deus espera de nós, como pais, como mães e como filhos. Porque se formos cientes, mudaremos. Alguém tem que dizer, mudarei. Eu vou dizer também, mudarei. Já não devemos reagir às instruções corretivas de Deus, instrutivas de Deus, como miúdos imaturos, mas como cristãos espirituais, reagir com madurez, com sabedoria e dizer, obrigado, Senhor, por esta repreensão, por este aviso. O que acredita o irmão que é este ensino? E vai continuar 2 semanas mais. É uma oportunidade que Deus está a dar. Não sabemos se haverá outra, mas esta é a oportunidade que Deus está agora, porque Deus quer ajudar-nos. E Deus quer ajudar-nos a corrigir os erros que temos cometido no passado, que têm trazido consequências graves e que poderiam trazer consequências ainda mais graves, irmãos. Quantos concordam comigo? São alarmes que Deus liga para nos avisar que há um perigo, que há uma situação que vem a caminho, que há um divórcio, que há um filho que vai ir para as drogas, que há algo aí. E o que nós fazemos é apertar o botão e apagar o alarme. E continuamos em frente, sem oração, sem altar familiar. Continuamos a ausentar-nos da igreja, continuamos a fazer tantas coisas, irmãos, erradas, das quais já temos falado. Não resolve o assunto, irmãos. É como dar um analgésico quando há um cancro. Quando é que dá um analgésico para o cancro, irmãos? Quando ele já não tem cura. Analgésico, morfina, para que os últimos dias do paciente sejam os mais fáceis possíveis, mas não cura. Amém. Mas na presença de Deus há cura, irmãos. Na presença de Deus há mudança, na presença de Deus há restauração, há salvação, há libertação, aleluia, há renovação do amor da família. Aleluia, há uma segunda hipótese. Sim, se pode mudar, mas isto é o que devemos fazer. E começa pela mulher, irmãos, porque eu acredito, e a palavra de Deus o demonstra, que a mulher é o mais importante na casa. Não é o homem, é a mulher. Aí está o segredo. Diz, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor.
Por que começa por aí? Porque isto é o mais difícil, irmãos, hoje em dia, maiormente com o ensino do feminismo e tudo. De facto, há igrejas que têm tirado este versículo 18 da cerimônia do casamento, porque é ofensivo. Apagaram da Bíblia. Já muitas mulheres não querem comprometer em estar sujeitas aos seus maridos, porque diz, isso é patriarcal, isso é antigo. Então, se vamos apagar coisas da Bíblia, irmãos, pronto, ¿para que queremos Bíblia? Então ela não é totalmente inspirada por Deus. É grave o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que a mulher lhe convém no Senhor que ela esteja sujeita ao seu marido. Primeira coisa. Segunda coisa, versículo 19: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Amém, irmãos? Por que é que nos pede amar? Porque é o que mais nos custa aos homens, amar. Nos custa muito, irmão. Não está na nossa natureza. Assim como não está na natureza da mulher sujeitar-se, não está na nossa natureza amar. Quem é a fonte de amor a qual podemos recorrer, irmãos? Jesus Cristo. Ele põe amor onde não há amor. Ele põe vontade de abraçar, de beijar onde não há vontade. As irmãs digam amém. Amém. Tem que orar pelos seus maridos para que o Senhor os encha de amor. Versículo 20: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é que agradável ao Senhor. O que é um filho obediente? Olhem para mim, meninos. O que é um filho obediente? É um filho que agrada a Deus. E quando alguém agrada a Deus, esquece. Olha o que tentaram contra o Daniel. Daniel tinha 13 anos, irmão. Amém? Já vocês conhecem a história. Amém? E assim, tantas vezes tentaram destruir a sua vida, mas Deus tinha se agradado dele e nunca permitiu nem que os leões comeram Daniel no fosso dos leões. Amém? Porque ele tinha uma vida agradável a Deus. E acaba de dizer, vós, pais, agora está a falar da sociedade, pai e mãe, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. En la Biblia en español dice, no exasperéis. Vamos a reconocer esto, hermanos. A veces los padres somos exasperantes con nuestros hijos. Paz de Cristo, pais. ¿Cuántos pais irritantes hay aquí? Siempre es muy sincero, José. Vou resumir, irmãos, por outras palavras. Como homens, como pais, exercer a nossa autoridade, mas sempre com amor. Posso dar uma dica, irmãos? Às vezes eu tenho tido que usar o cinto, o castigo, etc. Mas, e os meus filhos são testemunhas, eu posso falar isto tranquilamente. Eu sempre avisei para eles uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E já quando a paciência acabou, para o teu quarto. Quando tinham 8 anos, 10 anos, 12 anos. Agora já são homens. Já nem posso com eles, irmãos. Com este ainda posso. Mas já não preciso. Mas quando eles tinham essas idades, assim como o Gambetita, vai para o quarto. E eu ia para o meu quarto e eu orava, Senhor, dá-me sabedoria, ajuda-me, porque vou corrigir este filho, mas não vou lastimá-lo, não vou irritá-lo, não vou fazer com que perca o ânimo. Vamos ter muito cuidado com isto, irmãos, exercer a nossa autoridade como deve ser, desenvolver essa habilidade, irmãos, de falar com os nossos filhos, sobretudo as verdades espirituais, pela palavra de Deus. Amém? Mulheres que estão aqui, vocês não são chefas, vocês são a ajuda idônea do marido. Amém? Portanto, têm que ensinar para os seus filhos a ordem bíblica, o respeito ao pai. E tenho uma palavra também para alguma mulher que é sozinha, para uma mulher que talvez o marido abandonou, porque
porque isto está a ficar gravado. Aqui não há, mas pode ter alguma irmã a ouvir por aí, alguma mulher. A Bíblia diz que Deus é pai de viúvas, de órfãos, que Deus irá cuidar. Mas para que Deus cuide, essa mulher precisa orar muito mais do que aquela mulher que sim tem marido, que sim tem esposo. Por que essa mulher que é mais solteira ou divorciada ou viúva precisa de orar mais? Simplesmente porque Deus é o seu marido nesse momento. E Deus é quem vai dirigi-la, ensinar-lhe como ela fazer as coisas corretamente. Tenho um conselho para os homens da igreja também, irmãos. E é que quando tem problemas na casa, não procurem a sua mãe, não liguem para o seu colega de trabalho, falem com o seu pastor. Amém? Peça um conselho ao homem de Deus. E as irmãs, peçam um conselho à esposa do pastor. Não estejam a falar com qualquer amiguinha por aí, com qualquer mulher por aí que nem teme a Deus, nem vai dar um bom conselho. Falem com quem sim irá dar um bom conselho, quem irá ensinar-lhe, não divorcies, perdoa, aguenta, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir a Deus que les ajude. Esse sempre vai ser o conselho da esposa do pastor. Pais, mães, filhos, vamos ter mais comunicação na família. Mais do 90% dos casos de divórcio tiveram como primeiro fator desencadeante, como primeira causa, a falta de comunicação. É que ele não me diz nada, é que ela não comunica. E são como dois hemisférios separados, irmãos. Precisamos mais comunicação. Quantos dizem amém? Na família e acima de tudo, irmãos, mais comunicação com Deus. Eu tive uma palavra de um conselho para um dos meus filhos nesta semana. E eu lhe disse assim: precisas orar mais. E depois acrescentei isto: cada vez que eu tenho um mau dia, um dia mau, cada vez que eu tenho um fracasso, eu penso, o que é que eu fiz na manhã? Pronto, já sei por que estou a fracassar. É porque eu não orei. Começam os problemas no trânsito, no semáforo, irmãos. Tudo mal. Por quê, irmão? Porque não buscamos de Deus primeiro. Quando eu busco de Deus, quando eu abro a Bíblia, quando eu estou na presença de Deus, dedico tempo a Deus cedo na manhã, irmãos, nunca posso ter um mal dia. Deus vai estar aí. Quantos dizem amém? Comunicação com Deus, de quem vem a sabedoria para vivermos bem. Portanto, busquemos a presença de Deus em casa, não apenas na igreja. Deus diz na sua palavra que se fizermos isto, tudo vai estar bem. Pode dizê-lo comigo, tudo vai estar bem. O nosso casamento, o nosso lar será fortalecido, imenso. As nossas relações vão melhorar, irmãos. Haverá a presença de Deus na casa, haverá vida que iluminará. E não apenas os que estão na casa, iluminará também outros que estão ao redor. Levantem as suas mãos aí onde estão, irmãos. E comece a adorar a Deus, comece a agradecer a Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu conselho, meu Deus. Pela tua paciência, Senhor, sendo que nós temos feito tanto mal, sendo que temos cometido tantos erros no passado e ainda hoje cometemos. Tu continuas a insistir, a bater a porta, Senhor, dos nossos lares, das nossas casas, e insistes pela tua graça, Senhor, em entrar para estabelecer ordem, Senhor, onde houve caos, para acender essa lâmpada, Senhor, onde houve escuridão, para mudar, Senhor, vidas que urgentemente precisam ser
mudadas. Como dissemos há 7 dias, não é do casamento o fracasso, é de nós, é de cada um de nós. Por não seguir as regras estabelecidas, por não prestar atenção. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo. São tempos difíceis, o sabemos, mas por isso mesmo, Senhor, são tempos em que precisamos iluminar, alumiar, Senhor, que precisamos lâmpadas acesas. Que cada família desta igreja seja, Senhor, uma lâmpada acesa que ilumine a todos os que estão ao seu redor, que testemunhe, Senhor, das tuas obras e de que contigo, Senhor, nada é impossível, que sim podemos ter casamentos felizes, que sim podemos ter famílias prósperas espiritualmente, Senhor, abençoadas por Ti. Que somente é questão de fazer o que a cada um lhe cabe, Senhor, o que cada um deve fazer, segundo a Tua palavra. No nome de Jesus, Senhor, o pedimos neste momento. Quer vir para este altar, irmão, a adorar ao Senhor? Eu vou convidar a todas as famílias a passar uns minutos aqui no altar. Talvez não podemos ajoelhar-nos por falta de espaço, mas venham, irmãos, e abracem esse ser querido. Adore ao Senhor, irmão, irmã, adorem juntos ao Senhor. Os nossos filhos precisam ver pais que adoram a Deus, para eles imitá-los. Pede ao Senhor que esse óleo esteja até o topo da tua lâmpada, para que haja muita luz na casa, aleluia. Para que esse pavio esteja completamente saturado do óleo, para que essa luz brilhe e faça recuar toda treva. No nome de Jesus Cristo. Já não mais lares escuros, já não mais dias tristes, de discussões sem termo, sem final. Já não mais, Jesus. Pedimos-te que no nosso lar, Senhor, esteja a tua paz, esteja, Senhor, a tua alegria, a tua concórdia, Senhor, o teu gozo, o teu amor. Que os nossos lares florejam, Senhor, prosperem. Que os nossos casamentos florejam, crejam sadios em tudo, Senhor. Que as nossas relações intrafamiliares florejam, Senhor, amadureçam. Que possamos desfrutar, Senhor, de conversas espirituais, sábias. Que possamos desfrutar de uma comunicação próxima, Senhor, íntima, significante, edificadora, Jesus, dos uns para os outros. Aleluia. Que a nossa casa, Senhor, que o nosso lar possa ser como esse jardim do qual já falamos também. Um jardim, Jesus, de flores que produzem cheiro agradável, que atrai, Senhor, a tua presença, que faz com que tu queiras mesmo estar aí, Jesus, nos dias, nas noites, todos os dias. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Se tens família contigo, ora por ela. Orem uns pelos outros.
Se és homem e tens a tua mulher aqui, diz-lhe: eu vou amar-te. Se és mulher e tens o teu marido aqui, diz-lhe: eu vou respeitar-te. Se és filho, filha, diz para o teu pai: eu vou obedecer-te. Aleluia. Aleluia. Orem, irmãos, uns pelos outros. Peçam a Deus ajuda. Peçam por essa lâmpada, a qual é conformada por os membros da família. Que dulce es tu nombre, oh Jesús. Bonanza has puesto en mi corazón. Tu muerte en la cruz me trajo salvación. Por fe voy caminando en tu luz. Mis penas arrojaste en la oscuridad. Jamás de ellas te acordarás. Tu sangre me limpió de toda iniquidad y estableció en mí tu verdad. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Tuviste de mi alma compasión. Llenaste de salud todo mi corazón. Por tu misericordia y virtud, un cántico de gracia siento yo en mi ser. Tu senda es para mí un placer. Mis ojos puestos hacia el cielo puedo ver la gloria de tu grande poder. Adora la iglesia, adora o nome de Jesus. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Eterno será el gozo en tu mansión. Moradas de gran júbilo y de plena luz. Allá no habrá más tribulación. Por tu misericordia hazme conocer tu voluntad para florecer.
Conforme a tu promesa, sé que has de volver. Por tanto, no me dejes caer. Conforme a tu promesa, sé que has de volver. Por tanto, no me dejes caer. Sabe o que está a acontecer neste altar, irmão, irmã? O espírito do divórcio, o espírito de violência, o espírito do inimigo, de separação, de confusão, de brigas, de desacordos, está a fugir longe. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, irmão, levante as suas mãos e dê-lhe graças ao Senhor Jesus pela vitória que Ele está a conceder-lhe. Proclame essa vitória pela fé. Proclame-a, proclame-a. No nome de Jesus. Louvele, louvele, louvele pela fé. Louvele com todo o coração. Deus está no controle. Deus é quem está a agir agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus, irmão.